Fala, galera do futebol! Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária, uma verdadeira odisseia através do tempo para desvendar a história de um dos clubes mais fascinantes e, por vezes, incompreendidos do futebol mundial, o Manchester City. Preparem-se para uma narrativa repleta de reviravoltas, de momentos de glória e de quedas vertiginosas que transformaram um modesto clube de igreja em uma potência global, capaz de desafiar os maiores nomes do esporte. Muitos, especialmente os mais jovens, podem pensar que o Manchester City é um fenômeno recente, um time que surgiu do nada com o dinheiro de investidores. Mas a verdade é muito mais rica e complexa. Suas raízes são profundas, fincadas no solo de Manchester, no distante século XIX. Se você é apaixonado por histórias de superação, por clubes que se recusam a desistir e por reviravoltas que desafiam a lógica, este vídeo é para você. Então, acomode-se, pegue sua pipoca ou sua bebida favorita, porque a história que vamos contar é longa, detalhada e absolutamente incrível. Para realmente compreender a essência do Manchester City, precisamos recuar no tempo até o ano de 1880, no coração do bairro de Gorton, em Manchester. Era uma época de grandes desafios sociais e econômicos. A Revolução Industrial havia transformado a cidade, mas também trouxe consigo problemas como a pobreza, o desemprego e a falta de oportunidades de lazer para a classe trabalhadora. As ruas eram duras, e a vida para muitos era uma luta diária. No meio dessa realidade árdua, uma instituição se destacava por seu papel social: a St. Mark's Church, ou Igreja de São Marcos. O reitor da igreja, Arthur Connell, e sua esposa, Anna Connell, eram figuras visionárias. Eles perceberam a necessidade de oferecer algo mais à comunidade, algo que pudesse unir as pessoas, proporcionar um escape e, ao mesmo tempo, promover valores positivos. Foi então que tiveram uma ideia brilhante: criar clubes esportivos. Acreditavam que o esporte poderia ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e para afastar os jovens dos problemas das ruas. Assim, em 1880, nasceu o St. Mark's Football Club. Era um projeto modesto, nascido da fé e da vontade de ajudar. Mal sabiam Arthur e Anna que estavam plantando a semente do que viria a ser um dos maiores clubes de futebol do mundo. O clube, em seus primeiros anos, passou por algumas transformações de identidade, refletindo sua evolução e a busca por uma representação mais ampla. Primeiro foi conhecido como Gorton FC, depois como Ardwick Association Football Club, em 1887, em homenagem ao bairro vizinho. Foi sob o nome Ardwick que o clube começou a ganhar mais visibilidade e a solidificar sua identidade. Eles adotaram as cores azul e branca, que se tornariam icônicas e que são usadas até hoje, e se mudaram para o Hyde Road, seu primeiro estádio próprio, um marco importante em sua jornada. O final do século XIX e o início do século XX foram um período de efervescência para o futebol inglês. A Football League, a liga profissional mais antiga do mundo, havia sido fundada em 1888. O Ardwick, ainda em seus primeiros anos, não foi um dos clubes fundadores, mas sua persistência e crescimento foram recompensados. Em 1892, eles foram finalmente convidados a integrar a Football League, embora na segunda divisão. Era um passo gigantesco, um reconhecimento do seu potencial e um sinal de que o caminho para a elite estava aberto. A busca por uma identidade que representasse toda a cidade de Manchester levou a uma decisão crucial. Em abril de 1894, o Ardwick Association Football Club foi oficialmente renomeado para Manchester City Football Club. Essa mudança não foi apenas nominal, ela simbolizava a ambição do clube de ser o representante de toda a cidade, e não apenas de um bairro. Para reforçar essa conexão, eles adotaram o brasão da cidade de Manchester como seu escudo, um símbolo de orgulho cívico que carregam até hoje. O trabalho duro e a ambição começaram a render frutos. Em 1899, o Manchester City conquistou seu primeiro título nacional.
o campeonato da segunda divisão, garantindo o tão sonhado acesso à elite do futebol inglês. A ascensão continuou, e em 1904, o City fez história ao levantar sua primeira grande taça, a FA Cup, a Copa da Inglaterra, um dos torneios mais prestigiados do mundo. Parecia que o clube estava destinado a uma era de sucesso ininterrupto. No entanto, o destino tinha outros planos. O ano de 1904, que deveria ser apenas de celebração, foi marcado por um escândalo de corrupção que abalou o clube. Um dos seus principais jogadores, Billy Meredith, foi acusado de tentar subornar um adversário. Além disso, descobriu-se que o clube estava pagando salários acima do limite permitido pela Football Association. As consequências foram severas. Meredith foi suspenso e vários dirigentes e jogadores importantes foram banidos do futebol. O crescimento do City foi brutalmente interrompido e o clube mergulhou em um período de instabilidade, ficando sem grandes títulos por um bom tempo. Foi um golpe duro, mas que, de certa forma, forjou o caráter resiliente do clube. O século XX trouxe consigo não apenas o progresso, mas também conflitos devastadores que impactaram profundamente a sociedade e o esporte. As guerras mundiais, especialmente a Primeira Grande Guerra, interromperam o campeonato inglês, e muitos jogadores de futebol, incluindo vários do Manchester City, foram convocados para lutar. Infelizmente, alguns deles perderam a vida nos campos de batalha, um testemunho do sacrifício que a guerra exigiu. O futebol só retornou em 1919, com a Europa se reconstruindo. Nos anos 20, o City não teve grandes conquistas em campo, mas fez uma mudança estrutural significativa. Em 1923, o clube se mudou do Hyde Road para o Main Road, um estádio que se tornaria sua casa por impressionantes 80 anos. O Main Road era uma arena grandiosa para a época, com capacidade para receber um grande número de torcedores, refletindo a crescente popularidade do futebol e a ambição do clube. Era um palco digno para as futuras glórias. A década de 30, no entanto, trouxe um novo fôlego e um período de grande sucesso para o Manchester City. Com jogadores talentosos como o goleiro Frank Swift e o atacante Eric Brook, o City voltou a brilhar intensamente. Em 1934, eles conquistaram sua segunda FA Cup, demonstrando sua força em competições de mata-mata. Mas o grande objetivo, o título da primeira divisão, ainda era um sonho. E esse sonho finalmente se tornou realidade em 1937. Na temporada 1936-37, liderados por Peter Doherty e Eric Brook, o Manchester City conquistou o campeonato inglês, o maior título da história do clube até então. Eles venceram 22 de 42 jogos e marcaram incríveis 107 gols, um feito notável para a época. Parecia que o City estava no auge, dominando o cenário nacional. Mas de forma inacreditável e quase cômica, o destino pregou uma peça. Na temporada seguinte, mesmo tendo conquistado a Supercopa da Inglaterra, o Manchester City foi rebaixado para a segunda divisão, perdendo 20 jogos. Eles se tornaram os primeiros campeões ingleses a serem rebaixados no ano seguinte ao título. Foi um vexame histórico, uma queda vertiginosa do topo para o abismo. E o pior, o retorno à elite demoraria, pois a Segunda Guerra Mundial, que eclodiu pouco depois, interromperia o futebol novamente por um longo período. A história do Manchester City nos anos 50 e início dos anos 60 foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, marcada por uma instabilidade crônica. Rebaixamentos se tornaram uma constante, e o clube parecia incapaz de manter a consistência na elite. Apesar de alguns lampejos, como a conquista da FA Cup em 1956, a alegria durava pouco. O City flutuava entre a primeira e a segunda divisão para a frustração de seus torcedores. Em 1963, veio o 6º rebaixamento na história do clube, um número que demonstrava a dificuldade em se firmar no cenário nacional. A diretoria do clube percebeu que era preciso uma mudança radical. O técnico Les McDowell, que comandava a equipe há 13 anos, parecia ter esgotado suas ideias. Era hora de uma nova abordagem.
E a mudança veio em 1965, com a chegada de um treinador que se tornaria uma lenda, Joe Mercer. Com ele, o Manchester City iniciou um período de reconstrução e glória que mudaria para sempre a percepção do clube. Mercer, junto com seu assistente Malcolm Allison, implementou uma filosofia de jogo moderna e ousada. Logo na primeira temporada sob seu comando, o City conquistou o campeonato da segunda divisão e garantiu o retorno à elite. Mas o melhor ainda estava por vir. Contratações estratégicas, como a de Colin Bell, um dos maiores jogadores da história do clube, e Mike Summerbee, fortaleceram o elenco. Em 1968, o impensável aconteceu. O Manchester City, recém-promovido da segunda divisão, conquistou o campeonato inglês, superando o arquirrival Manchester United na reta final. Foi uma superação incrível, uma prova de que a visão de Mercer e a dedicação dos jogadores haviam transformado o clube. A coroa, pela segunda vez na história, ia para o lado azul de Manchester. Como campeões ingleses, o Manchester City finalmente se classificou para a Liga dos Campeões na temporada 1968-69, o maior torneio de clubes da Europa. A expectativa era enorme, mas a estreia europeia não foi como o esperado, com uma eliminação precoce. No entanto, a temporada 68-69 ainda foi repleta de conquistas. O City levantou a Supercopa Inglesa com uma goleada de 6-1 sobre o West Bromwich Albion. E em seguida, conquistou a FA Cup, a Copa da Inglaterra, usando um uniforme inusitado de listras vermelhas e pretas, inspirado no Milan. Uma curiosidade que mostra a ousadia daquele time. A temporada 1969-70 marcou o auge daquela era, a primeira grande era de ouro do Manchester City. O clube se classificou para a Taça dos Vencedores de Taças, um torneio europeu de grande prestígio que reunia os campeões das Copas Nacionais de cada país. E eles não decepcionaram. O City provou seu valor no cenário europeu, chegando à final e conquistando o título, derrotando o Górnik Zabrze, campeão da Polônia, por 2-1. Apenas 5 anos depois de voltar à elite, o Manchester City ganhava um título continental. Foi uma reconstrução completa, um feito extraordinário. E a sede por títulos não parou por aí. No mesmo ano, o City conquistou a Copa da Liga, totalizando 5 taças entre 1968 e 1970, o Campeonato Inglês, 2 FA Cups, a Supercopa Inglesa e a Taça dos Vencedores de Taças. Essa sequência de conquistas estabeleceu aquela época como a melhor fase da história do clube por muito tempo. Um período de domínio e glória que seria lembrado por gerações de torcedores. O Manchester City havia chegado ao topo, tanto nacional quanto europeu. Infelizmente, como em toda a grande história, o sucesso não durou para sempre. A partir do final dos anos 70, o Manchester City entrou em um período de declínio gradual. Grandes jogadores da Era de Ouro foram saindo, e o clube não conseguiu repor à altura. Os anos 80 e 90 foram marcados por uma série de rebaixamentos e uma dolorosa falta de títulos expressivos. O City parecia ter perdido seu brilho, chegando ao ponto mais baixo de sua história recente em 1998, quando caiu para a terceira divisão do futebol inglês. Era um momento sombrio, e muitos se perguntavam se o clube um dia voltaria aos seus dias de glória. Mas, como toda boa história de superação, a do Manchester City tinha uma reviravolta guardada. A chegada de novos investidores no século XXI, especialmente o Abu Dhabi United Group em 2008, mudou tudo. Com investimentos massivos e uma visão de longo prazo, o clube passou por uma reestruturação completa, tanto dentro quanto fora de campo. Contrataram grandes jogadores, treinadores de renome e construíram uma infraestrutura de ponta. O Manchester City voltou a ser uma força dominante, conquistando múltiplos campeonatos ingleses e, finalmente, a tão sonhada e cobiçada Liga dos Campeões, o ápice do futebol europeu. Hoje, o Manchester City vive seus anos de ouro, uma era de domínio e sucesso sem precedentes. É uma prova viva de que a paixão, a resiliência e a capacidade de se reinventar podem transformar um clube. Por mais que a história tenha seus altos e baixos,
suas glórias e seus momentos de desespero. A jornada do Manchester City é uma inspiração para todos que acreditam na força do esporte. E essa foi a incrível e emocionante história do Manchester City. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos e ative o sininho para receber todas as notificações. Qual outro clube ou história do futebol você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima.